Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula ela é uma continuação da aula de introdução à anatomia, uma atualização, de uma aula que eu já tenho no meu canal. E essa videoaula de hoje nós vamos falar sobre os termos de posição e direção, também conhecido como termos direcionais da anatomia humana. Então, o que são esses termos de direção e posição? Então, na verdade, eles são termos que são usados para nomear, para localizar e descrever duas ou mais estruturas no corpo humano, tá? Então, sempre quando você for comparar duas estruturas, no mínimo, você vai utilizar esses termos de posição e direção, tá ok? E o mínimo é duas estruturas, mas você pode comparar três estruturas, tá certo? Então, ao longo dessa videoaula, eu vou passar para vocês quais são esses termos, em quais partes do corpo que você pode usar determinados termos, né? E aí o seu significado, o seu objetivo. Tudo bem? Pessoal, então vamos iniciar aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma imagem do tronco e membro superior, tá? Que representa várias estruturas internas, né? Então, como nós estamos vendo aqui o pulmão, nós estamos vendo o coração, o osso externo, fígado, estômago, intestinos, enfim, tá? E aí, automaticamente, nós temos aqui vários termos: proximal e distal, superior e inferior, lateral, medial, a própria linha mediana, né? Como nós podemos observar também nessa outra imagem, né? Depois nós vamos ter os termos anterior e posterior, enfim. Então, esses termos, eles servem para você poder comparar e localizar, no mínimo, duas estruturas dentro do corpo ou em uma determinada região do corpo, tá certo? Por que se utiliza, então, esses termos? Por exemplo, eu não posso simplesmente chegar e falar assim: o coração fica atrás do externo. Tá, realmente ele fica atrás do osso externo. Só que o termo correto é: o coração está localizado posteriormente em relação ao osso externo. Tá? E eu também não posso simplesmente só dizer que o coração fica atrás do externo. Em relação ao externo, sim, ele vai ficar atrás, ele vai ficar posterior. Mas em relação, por exemplo, ao esôfago, a artéria aorta torácica, ele vai ser anterior. Então, sempre quando eu for utilizar esses termos, e sempre quando eu for localizar uma estrutura no corpo humano, ou no corpo humano como uma maneira geral, ou em determinadas partes, eu não posso simplesmente dizer: o coração está ali. Tá, mas ele está ali em relação a quem? Né? Então, isso é muito comum nas aulas práticas, nas aulas teóricas, quando eu estou passando os conteúdos. Então, eu sempre falo da estrutura, sempre falo do órgão e falo da sua localização. Então, por exemplo, em relação ao coração, que é o que eu citei o exemplo. Então, eu sempre começo assim: o coração ele é um órgão muscular, oco, né, que apresenta, então, câmeras ocas dentro dele, e ele está localizado posterior ao osso externo, superior ao músculo diafragma, medialmente, ou seja, fica no meio entre os dois pulmões, e anterior ao esôfago e à aorta torácica. O que eu fiz? Eu simplesmente estou trabalhando o coração, mas eu disse todas as estruturas que estão ao redor dele, né? Quem que fica embaixo dele, quem fica na frente dele, quem fica atrás dele e quem fica nas laterais dele, né? Que é do órgão referido ao qual a gente está estudando. Então, esses termos de posição e direção, eles servem para isso. Você não pode simplesmente dizer assim: o coração está em cima do diafragma. Não, tudo bem, ele está em cima, só que o termo correto é: ele está superior ao músculo diafragma. Tá certo? Então, com isso, nós vamos começar a analisar os termos de posição e direção.
Os dois primeiros termos que nós utilizamos são anterior e posterior. O que significa anterior? É algo que está na frente, e posterior é algo que está atrás. E sempre quando você for comparar duas estruturas, você tem que utilizar então esses termos anterior e posterior. Vamos aos exemplos. Se nós pegarmos, por exemplo, essa imagem da esquerda, de um crânio, né, os ossos do crânio. Então aqui a gente consegue ver várias cores, e sendo que cada cor representa um osso. Então se nós pegarmos, por exemplo, esse osso amarelo, tá? Em relação ao osso rosa. Então o osso amarelo é anterior em relação ao osso rosa. E o osso rosa é posterior em relação ao osso amarelo. Tá? Se, por exemplo, eu comparar o osso rosa com esse osso aqui roxo, aí agora muda a história. O osso rosa vai ser anterior e o osso roxo vai ser posterior. Então vejam que eu sempre tenho que comparar no mínimo duas estruturas. Eu não posso simplesmente chegar aqui e falar assim, o osso rosa, ele é anterior. Tá, mas ele é anterior em relação a quem? Em relação ao osso roxo. Porque em relação ao osso amarelo, ele é posterior. Vocês estão entendendo? Então eu não posso simplesmente só pegar uma estrutura e falar assim, o osso rosa é anterior. Tá, ele é anterior em relação ao osso roxo, mas em relação ao osso amarelo, ele é posterior. Tá certo? Se nós pegarmos aqui uma vista interna, medial da cabeça, eu tenho várias estruturas. Eu tenho estruturas neurais, eu tenho estruturas do respiratório, do digestório, enfim. Então, se a gente pegar e fizer uma comparação, essa estrutura onde está com o traço em verde é chamado tronco encefálico. Tá? Esse tronco encefálico, a localização dele é anterior ao cerebelo, que é essa estrutura posterior aqui, ó. Vocês estão vendo? Que já torna-se algo automático. Então, quando a gente vai estudar, e sempre quando eu passo para os meus alunos, eu passo dessa maneira. Eu falo, pessoal, então agora a gente vai estudar o tronco encefálico. O tronco encefálico, ele fica anterior ao cerebelo. Então automaticamente o aluno já vai memorizar e ele já vai entender e ver que realmente na frente do cerebelo é onde fica o tronco encefálico. Tá certo? Então é dessa maneira que a gente vai utilizar esses termos. Né? Se eu pegar e colocar, por exemplo, ali, o cerebelo ele é posterior ao tronco encefálico. Ou seja, ele fica atrás do tronco encefálico. Entenderam? E assim a gente pode utilizar para várias estruturas. Outro exemplo que eu posso citar, os músculos do antebraço, os músculos do braço. Na posição anatômica, que foi a aula anterior, a videoaula anterior que eu postei ultimamente aí no meu canal, a posição anatômica, então, você coloca a palma das mãos voltadas anteriormente, voltadas para frente. E automaticamente o antebraço, ele vai ter músculos na parte anterior e na parte posterior. Tanto que, quando nós começamos a estudar a musculatura, eu sempre falo, pessoal, nós vamos começar a estudar os músculos anteriores do braço, anteriores do antebraço, e depois nós vamos para os músculos posteriores. Então eu consigo analisar o seguinte, que o termo anterior e posterior, eu posso utilizar ele quando eu for comparar duas estruturas na cabeça, no pescoço, no tronco e nos membros, ou seja, no corpo como um todo, tá certo? Se eu der mais um outro exemplo em relação ao tronco, né? Olha só, aquele primeiro exemplo que eu comecei a falar no início dessa videoaula, o coração. O coração, ele fica posterior ao osso externo e anterior ao esôfago e automaticamente também a artéria aorta torácica, tá certo? Então ele fica aqui no meio, ele fica posterior
a esse osso e anterior a esse órgão. Entenderam? E assim eu consigo analisar todas as estruturas. Agora, por exemplo, aqui eu estava trabalhando em relação ao coração. E se eu for estudar, for analisar o esôfago ele era posterior em relação ao coração. Só que se eu for trabalhar e comparar o esôfago com a aorta torácica, agora as coisas mudam. Porque o esôfago agora ele vai ser anterior à artéria aorta torácica. Entenderam? Em relação ao coração ele é posterior, mas em relação à artéria aorta torácica ele é anterior. Então você sempre tem que comparar no mínimo 2 estruturas, não menos do que isso, tá ok? O mínimo são 2, mas você pode comparar 3 estruturas. Vou dar um exemplo. Vamos supor que nós estamos comparando o osso externo, o coração e o esôfago. Então o que eu vou dizer aqui, ó? Que o osso externo ele é anterior, o esôfago é posterior e o coração que ficou no meio é médio, tá? Então o termo médio eu vou utilizar para denominar uma estrutura ou um órgão que fica entre anterior e posterior. Se eu comparar 3 estruturas, tá? Uma vai ser anterior, a outra vai ser posterior e o que ficou no meio é médio, tá ok? O mesmo eu posso pegar nesse exemplo aqui, ó, dos ossos. Se eu for comparar o amarelo, o rosa e o roxo. O amarelo é anterior, o roxo é posterior e o rosa é médio. Tudo bem? Muito bem. Então esses são os 2 primeiros termos, que é o anterior e posterior. Quando eu comparo 2. Se eu comparar 3, o que ficou no meio é médio. Agora nós temos os termos superior e inferior. Tudo que é superior está em cima e tudo que é inferior está embaixo, ok? Muito bem, então como é que vai funcionar isso aqui, ó? Se eu for comparar, por exemplo, esses 2 ossos, o verde e o rosa, tá? O verde é superior e o rosa é inferior, tá certo? O verde é superior e o rosa é inferior. Se eu comparar 2 estruturas, mas e se eu for comparar 3 estruturas? E se eu for comparar, por exemplo, o verde, o rosa e a mandíbula? O verde é superior, o rosa é médio e a mandíbula inferior. Tá ok? Então, mais uma vez aqui, ó, o termo médio é usado para localizar uma estrutura que fica entre superior e inferior. Anterior, posterior, médio. Superior, inferior, médio. Tá ok? Isso nos ossos. Se eu vier aqui para a cabeça, para as estruturas internas. Por exemplo, eu tenho aqui essa estrutura, né, mais superior, que lembra o formato de uma orelha. Aqui no meio eu tenho uma outra estrutura e aqui embaixo eu tenho aquele tronco encefálico. Se eu for comparar 2 estruturas somente, for comparar essa que parece uma orelha com o tronco encefálico, aí eu vou automaticamente usar o quê? Que essa estrutura aqui, né, que parece uma orelha, é superior e o tronco encefálico é inferior. E essa estrutura que ficou aqui no meio? Médio. Tá? Então, o corpo caloso é superior, o diencéfalo é médio e o tronco encefálico é inferior. Um exemplo muito legal disso é quando nós estudamos o pulmão, né? No caso, o pulmão direito.
Porque cada pulmão ele vai ser formado por partes. E cada parte nós chamamos de lobo pulmonar. Então são os lobos dos pulmões. E se nós observarmos o pulmão direito, ele vai ter 3 partes: lobo superior, lobo médio e o lobo inferior. Tá? Então aqui o nome dos lobos já utiliza os termos de posição e direção. Se nós formos estudar, por exemplo, as conchas nasais, que são elevações que nós temos interiormente aqui na cavidade nasal, nós temos 3 conchas nasais: uma concha nasal superior, uma concha nasal média e uma concha nasal inferior. Tá vendo aonde vocês usam esses termos? É nessa hora que você vai utilizar os termos para nomear, para localizar as estruturas dentro do corpo ou dentro de uma parte somente, de uma região somente. Ok? Então, termo superior e inferior. E o interessante é, o termo superior e inferior, ele é utilizado somente na cabeça, pescoço e tronco. E no tronco. Nós não utilizamos o termo superior e inferior nos membros. Nos membros, nós não usamos. Nós vamos usar outros 2 termos, tá? Então, cabeça, pescoço e tronco, nós usamos superior e inferior, tá? Como nesse caso aqui, ó, o coração é superior e o diafragma é inferior, tá ok? As vértebras, né? Então nós temos vértebras superiores e vértebras inferiores, né? Então assim sucessivamente, tá ok? Então o termo superior e inferior é usado para denominar 2 estruturas que estão localizadas na cabeça, no pescoço e no tronco. Tudo bem? Quando nós falamos em questão em relação aos membros, tanto o membro superior quanto o membro inferior, nós vamos usar outros termos, que é chamado proximal e distal. Por que isso? O que eu tenho que analisar? Quando nós temos o tronco ele serve como uma estrutura fixa para articular os membros, tanto o membro superior, através do ombro, quanto o membro inferior, através do quadril. Então, o ombro e o quadril, eles são denominados raiz dos membros, né? O que é a raiz? É o ponto de conexão do membro com o tronco, tá certo? Então, o ombro é a raiz do membro superior, o quadril é a raiz do membro inferior. E desta maneira, nós denominamos então agora de proximal e distal. O que acontece? Toda estrutura que estiver mais próxima da raiz, eu vou chamar proximal. E toda estrutura que estiver mais distante da raiz, eu vou chamar distal. Então, vou dar um exemplo. Vamos comparar, por exemplo, o húmero, que é o osso do braço, e o rádio, que é o osso do antebraço. Então, o húmero é proximal. Por quê? Porque ele está conectado diretamente na raiz, então ele já é proximal. O rádio vai ser o quê? Distal. Mas e se eu comparar, por exemplo, o rádio com os ossos da mão? Agora, o rádio não está mais próximo da raiz, comparando com a mão? Então, o rádio vai ser proximal e a mão vai ser distal. Tá ok? E quando nós observamos os membros, nesse caso do membro superior, o húmero sempre vai ser proximal, porque é ele que se conecta com a raiz. E esse último ossinho da ponta do dedo,
sempre vai ser distal, porque depois dele não tem mais ninguém para se comparar. Então, essas falanges, esses ossinhos dos dedos, das pontas dos dedos, sempre vão ser distais. E o húmero sempre vai ser proximal. O mesmo vai acontecer quando nós analisarmos o membro inferior. O fêmur da coxa sempre vai ser proximal. E o ossinho da pontinha do dedo do pé sempre vai ser distal. E aí o que ficou entre eles ali, a gente vai jogando. Rádio e mão. O rádio agora é proximal e a mão é distal. Tá certo? Então a gente sempre vai fazendo essa jogada aí. Então eu sempre tenho que entender quais as estruturas que eu estou comparando. Se eu comparar duas estruturas, essa é proximal, essa é distal, se eu comparar essa com essa, agora essa é proximal e a outra vai ser distal, tá? E se eu comparar três estruturas, uma proximal, uma distal, o que ficou no meio é médio. Tanto que a gente pode analisar o seguinte, a gente, tem videoaulas dessa parte no meu canal ali, depois vocês deem uma olhada. Mas quando a gente começa a estudar os ossos da mão, por exemplo, a gente observa que os dedos, do indicador até o dedo mínimo, cada dedo apresenta 3 ossos, que a gente chama de falange. Então, automaticamente, cada dedo vai ter o quê? Uma falange distal, que é aquela da ponta do dedo, uma falange proximal, tá? Uma falange proximal, e aqui ficou no meio a falange média. Olha aqui, ó, falange distal, falange média e falange proximal, tá? Então, o nome das falanges já são esses: falange distal, falange média e falange proximal, tá ok? Então, o termo superior e inferior eu uso na cabeça, no pescoço e no tronco. O termo proximal e distal eu vou utilizar nos membros, tanto no membro superior como no membro inferior, tá certo? E lembrando que sempre que eu estiver comparando 3 estruturas e aqui ficar no meio, entre proximal e distal é médio, superior e inferior, médio, anterior, posterior, médio, tá certo? Então, sempre vai ser médio. Agora, nós vamos ter outros 3 termos que aparecem, tá? Que a gente vai aprender agora a se localizar. Eu vou voltar um pouquinho para vocês entenderem. O que acontece? Lembram dessa imagem, que foi a primeira imagem que eu mostrei para vocês? Aqui eu vou ter o osso externo, tá certo? Que fica bem no meio do meu corpo, bem no meio do corpo. Então significa o seguinte: toda estrutura que ficar mais próxima do meio, eu vou chamar de medial. E toda estrutura que ficar mais distante, mais na lateral, eu vou chamar de lateral, tá? Lembrando que existe o termo medial e o termo mediano. O termo medial não são as estruturas que realmente ficam no meio. Elas ficam próximas do meio, tá? Como se ela ficasse aqui, ó, aqui. Se ela ficar exatamente no meio, aí é mediano. Mas depois eu vou mostrar isso para vocês, tá? Então, o que acontece? Quando nós observamos a posição anatômica, a palma da mão é voltada para frente. O que vai acontecer? O polegar, ele sempre fica para fora. Então, o polegar sempre vai ser lateral, para fora do meu corpo. E o dedo mínimo, olha onde que o dedo mínimo está. Ele está mais próximo do meio. Então, o dedo mínimo vai ser medial, tá? Se eu comparar esses 2 ossos do antebraço, o rádio e a una, qual dos dois ossos está mais próximo do meio? A una. Olha aqui, ó, o meio está aqui e a una está aqui. Então, a una vai ser medial. O rádio está mais afastado. Então, o rádio vai ser lateral. Entenderam?
E aqui eu tenho só 2 estruturas, mas e se eu pegar na mão, por exemplo, que eu tenho 5 dedos? Um dedo vai ser lateral, o outro dedo vai ser medial. O que ficou no meio vai ser intermédio. Agora surge um termo novo. Antes era médio, né? Anterior, posterior, médio. Superior, inferior, médio. Proximal, distal, médio. Agora, quando eu comparo 3 estruturas, sendo que uma é lateral, outra é medial, o que ficou no meio vai ser intermédio, tá? Então até anotem isso aí, é importante. O termo intermédio é usado para localizar uma estrutura que fica entre medial e lateral. Tudo bem? Muito bem. Então, nós chegamos aqui, ó, medial, lateral, intermédio, que é o que eu acabei de explicar. O polegar sempre vai ser lateral, de acordo com a posição anatômica. Sempre estude o corpo analisando a posição anatômica. Nunca esqueçam disso. Então, o polegar é lateral. O dedo mínimo sempre vai ser medial. E esse dedo médio, que ficou no meio, vai ser chamado de intermédio. Entre os dois. Tá certo? Intermédio. Eu sempre faço uma comparação com um campo de futebol e os seus jogadores. Quem gosta de futebol aí vai entender o que eu estou falando. Quando você assiste um jogo de futebol, na escalação dos jogadores, nós temos lá jogadores que ficam na lateral do campo, ou seja, ele fica quase saindo do campo, para fora do campo. Jogadores que ficam na intermediária e jogadores que ficam no meio de campo, entendeu? Então eu tenho um jogador que fica no meio do campo, eu tenho um jogador que fica na lateral do campo e eu tenho um jogador que fica entre os dois, que é na intermediária. Quem entende de futebol aí, quem gosta de futebol, vai entender o que eu estou falando. Aqui é a mesma coisa no corpo humano. Tudo que estiver mais próximo do meio é medial. Estiver mais afastado do meio é lateral. O que ficou entre os dois é intermédio, tá? É bem tranquilo. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês. Quando a gente estuda a parte muscular de coxa, por exemplo, nós temos um músculo chamado quadríceps femoral. É o músculo anterior da coxa. E ele é formado por quatro partes. E sendo que 3 partes desse músculo são chamados de vastos. Então, cada parte é um vasto. E quando nós analisamos essas 3 partes, nós temos aqui, ó, vasto lateral do quadríceps, vasto medial do quadríceps e vasto intermédio do quadríceps. Tá vendo? Então, aqui, o nome de cada parte do músculo já usa esses termos aqui: medial, lateral e intermédio. Tudo bem? Outros 2 termos que nós temos é quando nós comparamos estruturas em relação à pele do corpo, tá? Em relação à superfície, que é a pele. Isso significa que toda estrutura que estiver mais próxima da pele é proximal. Tudo que estiver mais afastado da pele é profundo. Tanto que a gente analisa isso na parte muscular. Os músculos do antebraço, por exemplo, são várias camadas de músculos. E eu tenho músculos que ficam muito próximo da pele, como, por exemplo, o flexor superficial dos dedos. E embaixo dele vai ficar quem? O músculo flexor profundo dos dedos. Então, esse é superficial, porque ele fica mais próximo da pele. Esse aqui de baixo vai ser o quê? Vai ser o profundo, porque ele fica mais afastado da pele, tá? Então, o termo superficial e profundo, ele é usado para comparar estruturas em relação à pele. E aqui nós vamos ter
o mesmo esquema que nós utilizávamos no anterior e posterior, no superior e inferior e no proximal e distal. Eu tenho um músculo superficial mais próximo da pele. Eu tenho um músculo profundo, mais afastado da pele. Se eu tiver um músculo aqui no meio, entre os dois, eu vou chamar de médio. Tá? Então eu tenho músculo superficial, músculo médio e músculo profundo. Tá? Quando nós comparamos estruturas em relação a uma cavidade, aí nós usamos os termos interno e externo. Tá? Ah, mas eu não posso usar o superficial e profundo? Não, porque ele é somente usado em partes do corpo que não são cavidades, né? Então aqui, ó, superficial profundo você pode usar onde? Você pode usar na cabeça, né? Nos músculos faciais da cabeça, no pescoço, nos membros superior e inferior, tá? Agora, em relação ao tórax e abdômen, aí já é interno e externo, porque o tórax é uma cavidade, o abdômen também é uma cavidade. Tá certo? Muito bem. Então vejam só, se eu fizer uma comparação aqui, ó, pegar essa imagem aqui inferior, que é de um estômago, por exemplo. O estômago ele é formado por basicamente 3 camadas. Uma camada mais externa, que é a serosa, uma camada média, que é muscular, e uma camada mais interna, que fica em contato com a cavidade do estômago, que é a mucosa. Tá vendo? Camada externa, camada média, camada interna. Quando nós analisamos, por exemplo, os músculos do abdômen, tá? O abdômen ele é formado por 3 músculos de cada lado, um sobre o outro. Mas o que vai acontecer? Eu tenho um que é o primeiro ali, né? O mais de fora. O mais de fora. Ele é chamado oblíquo externo. Embaixo dele eu vou ter o oblíquo interno. Entenderam? Por que é externo? Porque ele está mais afastado da cavidade. E o outro vai ser interno por quê? Porque está mais próximo da cavidade. Entenderam? E se eu tiver um terceiro músculo ali entre os dois, eu vou chamar de médio. Como no caso eu dei o exemplo aqui do estômago. A camada externa, a camada média e a camada interna. Tá? E por fim, para nós terminarmos esses termos de posição e direção, nós temos o termo mediano. O que significa mediano? O termo mediano ele é usado para denominar toda a estrutura que está realmente no meio do corpo. Tá? Então vejam só, medial é o que está próximo do meio. Mediano é o que realmente está no meio. Tá ok? Quais são as estruturas medianas do nosso corpo? Nariz, a língua, porque ele é um órgão só, ele fica bem no meio da boca, né? O esôfago, a faringe, a traqueia, são todos órgãos medianos. A coluna vertebral, a bexiga urinária, o útero da mulher também é um órgão mediano. A uretra, que é por onde sai a urina, tanto do homem quanto da mulher, vai ser um órgão mediano. O ânus é mediano, entenderam? Então, todos esses órgãos que realmente ficam no meio do corpo, eu vou chamar de mediano. E tudo que estiver próximo do meio, próximo, aqui é o meio, ó, aqui é o meio, próximo do meio, entenderam? Então, mediano, medial. Medial está próximo do meio, e mediano está realmente no meio do corpo. Tudo bem?
Beleza? Então, com isso, a gente termina essa parte de termos de posição e direção. Agora eu vou começar uma parte com vocês que é sobre os conceitos anatômicos. Tá? Existem 4 conceitos anatômicos que nós utilizamos dentro da anatomia humana. O primeiro termo é chamado normal ou normalidade. O que é normal? É o mais encontrado na população, tá? Que é o normal. O que é o normal? Uma pessoa nascer com 5 dedos, cada dedo ter 3 falanges, 2 rins, um direito e um esquerdo, o coração voltado mais para a esquerda, o fígado do lado direito superior do abdômen, o baço do lado esquerdo. Né? Então isso é uma coisa normal, anatomicamente falando. Né? Então, aonde estão localizados os órgãos? Tá tudo bonitinho no seu lugar? Tá, então é normal. Ok? Então, o normal é o mais comum, é o em maior número na população mundial aí. Agora, por exemplo, vamos imaginar que, e isso existe, né, que uma pessoa nasce com os órgãos invertidos de posição. Somente mudou a posição. Sabe quando você chega... um exemplo. O que é mais normal? É o carro ter o volante do lado esquerdo, não é? É. Mas na Inglaterra, o volante é do lado direito. Altera alguma coisa no ato de dirigir? Não. Ele só mudou a posição do volante. Ao invés de ser do lado esquerdo, é do lado direito. Mas no restante do mundo, praticamente, é do lado esquerdo. Mas lá é do lado direito. Então, quando você tem uma inversão de posição anatômica de uma estrutura, de um órgão, nós chamamos de variação anatômica. É uma variação anatômica, é uma variação do normal. Por exemplo, nessa imagem superior, aqui nós temos uma imagem de um cadáver e aqui no lado esquerdo uma radiografia. Olha o coração desse indivíduo, ele está para o lado direito, sendo que ele deveria estar aqui para o lado esquerdo. Mas o fato de mudar a posição não significa que vai afetar a função desse órgão. Só mudou a posição. É igual o exemplo do carro. O volante do lado esquerdo ou do lado direito não vai interferir em nada o indivíduo dirigir. Ele só vai ter que, ele só vai trocar a posição. Só isso. Então, quando nós temos órgãos mudados de posição, estruturas que mudaram a sua posição, nós chamamos de variação anatômica. Essa variação anatômica, pessoal, ela é muito comum, muito comum. Ela é muito encontrada na população mundial. Só que essa alteração não traz prejuízo funcional. Não vai afetar em nada o funcionamento do coração dele. Só mudou a posição, acabou o problema e já era. Tá certo? Só mudou a posição. Não vai afetar como o coração vai funcionar. Se eu tiver um fígado do lado esquerdo, que o normal é do lado direito, mas se estiver no lado esquerdo, ele vai trabalhar normal, não vai afetar nada, só mudou a posição. Tá? Então, a variação anatômica é uma alteração na posição das estruturas do corpo humano, sem afetar, sem alterar a função dos órgãos. Tudo bem? Beleza. Agora nós temos um outro termo chamado anomalia. O que é uma anomalia? Uma anomalia é uma alteração anatômica que aí já começa a trazer prejuízo funcional para o indivíduo. Tá? Por exemplo, o indivíduo nascer com dedos a mais na mão e dedos a mais no pé. Isso já vai começar a trazer uma certa alteração funcional para ele. Tá? Outro exemplo também que nós temos, o nanismo, pessoas que são anãs, ou gigantismo, pessoas que são muito grandes. Isso é uma anomalia, tá? Por quê? Vai trazer prejuízo para o indivíduo? Vai. Um gigante, vamos pegar um gigante que tem mais de 2 metros e pouco de altura.
Para ele vai ser complicado, por exemplo, passar em portas, porque porta você tem todo um padrão de tamanho. Ele já vai ter que se agachar, né? Para suas funções diárias já vai afetar. E além disso, vai afetar também a parte óssea, a parte articular, a parte cardiovascular, porque vai forçar mais, né, o fisiológico dele. Então, vejam que é uma alteração anatômica, mas que já começa a trazer aí um prejuízo para a função, né, um prejuízo fisiológico, tá, para o indivíduo. Vai levar ele à morte? Não necessariamente, tá, mas vai prejudicar a sua função. O nanismo é a mesma coisa, né? Um anão ele vai ter também problemas ósseos, articulares, musculares, cardiovasculares, digestórios, enfim, mas vai levar ele à morte? Não necessariamente, tá? Então, mas vai afetar sim a sua função. Então, isso é anomalia. E essa anomalia é o menos encontrado na população. É uma alteração anatômica menos comum, mas que já começa a trazer um prejuízo funcional. E por último, nós temos a monstruosidade. Essa monstruosidade, ela é uma alteração anatômica que geralmente leva à morte, tá? Por quê? Vamos pegar um exemplo. Aqui nessa imagem superior direita, nós temos imagens de bebês acéfalos. O que é uma acefalia? É a ausência de uma grande parte do cérebro, tá? Que torna esse bebê incompatível com a vida, né? E automaticamente a gente sabe que esse bebê vai morrer. Ele não vai chegar a muitos anos de vida. Ele vai morrer, tá? Às vezes pode ser em questão de meses, anos, mas ele vai, infelizmente ele vai. Porque a condição anatômica dele é incompatível com a vida. Não tem condição, tá? Outro exemplo de monstruosidade. Vamos pegar o exemplo dessa foto aqui de baixo, né, inferior, de um bebezinho que nasceu com um braço a mais, ó, conectado com o coração. Cara, isso aqui também já está complicando a vida dele aqui, né? Vai ter que retirar esse braço daqui, só que pode muitas vezes ocasionar o quê? Uma alteração que vai levar ele à morte. Pessoas que nascem grudadas pela cabeça ou que nascem grudadas pelo tronco, utilizando um só coração para duas pessoas, então isso a gente chama de monstruosidade, tá? São todas as alterações anatômicas que são incompatíveis com a vida e que, né, geralmente levam à morte. Tudo bem? Pessoal, então com isso nós chegamos ao final dessa videoaula. Eu ia falar só de termos de posição e direção, mas decidi também falar sobre os conceitos anatômicos aí, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido e entendido sobre o assunto. E peço para vocês, se inscrevam no meu canal, dê uma força para nós aí, curta os meus vídeos, compartilhe os meus vídeos para que mais pessoas possam ter acesso a esses conteúdos, né? E deixe seu comentário nos vídeos que eu estarei respondendo assim que possível, tá bom? Então desejo a todos ótimos estudos, um grande abraço e até a nossa próxima videoaula do meu canal Anatomia com o professor Carlão.